Vamos fazer mais uma questão agora sobre direito processual penal, questão 21 da prova de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Após o advento do neoconstitucionalismo e como seu consequente reflexo, os princípios adquiriram força normativa no ordenamento jurídico brasileiro, e a eficácia objetiva dos direitos fundamentais deu novos contornos ao direito processual penal. A respeito desse assunto, assinale a opção correta à luz do Código de Processo Penal. Então, vamos aqui, a primeira alternativa. Alternativa A. No Código de Processo Penal, admite-se, dado o princípio do tempus rege actum, a aplicação da interpretação extensiva, correto? Mas não a da interpretação analógica. Então, aqui, quando fala interpretação analógica, também não é o melhor termo. Na verdade, é integração analógica. E dizer que não admite a interpretação, no caso, analógica. Isso está errado. E no código admite-se o princípio do tempus rege actum, quer dizer que a lei que rege o ato é a lei vigente. Tudo bem até aí. Aplicação da interpretação extensiva também, tudo bem. E o que seria essa interpretação extensiva? Então, interpretar é buscar o alcance da norma. A interpretação extensiva, quando a lei disse menos do que deveria, então é utilizado sim no processo penal. Então, aqui está certo o princípio do tempus rege actum, e a aplicação da interpretação extensiva também está certo. Então, a interpretação extensiva visa ampliar o seu campo de alcance. Por exemplo, o rese, que é o recurso em sentido estrito, é como se fosse um agravo do processo civil, mas utilizamos o rese no processo penal. Ele prevê o processo penal, o Código de Processo Penal, que cabe rese no caso de decisão que não recebe o quê? A denúncia ou a queixa. Mas esse entendimento, ele é estendido quando há aqui uma rejeição do aditamento, mas isso não está na lei, que caberia rese no caso de rejeição de aditamento. Essa foi uma interpretação extensiva. E analogia à aplicação do processo a casos semelhantes. É um método de integração. Então, por analogia, a gente pode aplicar alguma norma do Código de Processo Penal de forma subsidiária. Por exemplo, no Código, por exemplo, quando a gente não tem uma norma no Código de Processo Penal, a gente pode aplicar uma norma do Código de Processo Civil de forma subsidiária, então de forma com que a gente use de uma analogia. Quando falta uma norma em um processo penal, a gente utiliza do processo civil. Por quê? Porque o processo civil também trata de processo. Então, o erro aqui, e o tempus rege actum, é aquela lei que é regida aquele ato que é regido pela lei vigente. Então, temos aqui o erro que admite a integração analógica. Esse aqui foi o erro. No que diz respeito à interpretação extensiva, admitida no Código de Processo Penal, existe uma norma que regula o caso concreto, certo? Porém, sua eficácia é limitada a outra hipótese. É o caso do rese. É limitada a outra hipótese, razão porque é necessário ampliar o seu alcance e sua aplicação não viola o princípio constitucional do devido processo legal. E está certíssima essa, realmente esse o conceito de interpretação extensiva. A analogia, assim como a interpretação analógica, não é admitida, então está errada aqui, porque ela é admitida.
ante os princípios da proteção e da territorialidade temperada, não se admite a aplicação de normas de tratados e regras de direito internacional. Isso aqui está errado. A gente vê no Código Penal, no artigo 5º, que é sim possível, é sim admitido, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. E para dar continuidade ao que a gente viu nas primeiras questões, artigo 3º, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Aqui, artigo 3º do CPP. Então, aqui admite sim a aplicação de normas de tratados e regras de direito internacional aos crimes cometidos em território brasileiro. Perfeito. Exemplo, a Convenção contra a Corrupção das Nações Unidas. Então, Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Inclusive, o próprio Brasil troca informações com outros estados com o objetivo de ampliar essas punições, principalmente nesses crimes que eles são crimes que ultrapassam as fronteiras do Brasil. No Código de Processo Penal, o princípio da proporcionalidade é expressamente consagrado. Aqui, a questão é a questão de expressamente, porque ele não é consagrado nem na Constituição, isso a gente vê na doutrina, e apesar de a gente ver que várias vezes essa palavra proporcionalidade no Código de Processo Penal, realmente ele não é um princípio expresso. Tanto no que se refere ao aspecto da proibição do excesso, a proibição do excesso é um dos pré-requisitos do princípio da proporcionalidade pela adequação e conformidade. Então, é proibido o excesso, não se admite o quê? O ataque aos direitos fundamentais se o meio também ele não é adequado. Então, é a proibição de um excesso. Mas também a gente vê a necessidade, quer dizer, a restrição aos direitos fundamentais apenas quando necessário. E isso é a proibição do excesso. Aqui, a proibição do excesso, a gente lembra de um dos pré-requisitos que é desse princípio da proporcionalidade, que é o seu subprincípio da necessidade, a proibição de excessos. E também a proibição de proteção ineficiente. A proibição de proteção ineficiente é a adequação. Então, não adianta eu aplicar uma medida que ela não vai surtir o efeito necessário. Então, a adequação. E a questão da necessidade, não adianta eu aplicar uma medida que ela vai extrapolar aqui o seu objetivo. Por exemplo, uma prisão preventiva para assegurar a instrução criminal, e essa instrução criminal já se findou, já finalizou, e essa prisão preventiva, ela continua. Então, isso é um excesso. E, realmente, esses são subprincípios do princípio da proporcionalidade, foi dado como errado. Então, é isso.